O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 13, nos informa que certo dia o sacerdote Zacarias, na turma de Abias, como de costume, 2 vezes ao ano, os sacerdotes, eles passavam pelo menos 8 dias servindo no templo. Zacarias estava no templo, oferecendo incenso e fazendo e cumprindo o seu trabalho sacerdotal. O texto diz que no lado direito do incenso, de repente apareceu um anjo do Senhor e disse assim: Zacarias, não temas. Zacarias, não tenha medo. A tua oração foi ouvida. É interessante que nos versos 5 do mesmo capítulo, diz que isso aconteceu no tempo de Herodes o Grande. Portanto, nós podemos ver que era um tempo de muita corrupção, era um tempo difícil, era um tempo de alta corrupção no matrimônio, como se vê no caso de Herodes e Herodias, de Agripa e Berenice. No entanto, Deus pôde olhar do céu e ver em Zacarias e Isabel 2 justos, assim como ele viu Noé, num tempo terrivelmente corrupto, de muita violência, de muita imoralidade, de muito pecado. Em Gênesis capítulo 7, verso 1, Deus diz assim: eu vi, Noé, que você e sua família devem entrar na arca, porque vocês são 2 justos. Nós vivemos, irmão, num tempo muito difícil, um tempo de extrema corrupção, um tempo tenebroso, um tempo cercado de violência, um tempo de profunda, extrema e generalizada imoralidade, violência. O amor está se esfriando, mas muitas vezes nós deixamos de servir a Deus, mesmo nesse tempo tenebroso. Mas o Senhor te diz hoje, assim como ele viu em Zacarias e Isabel que eles eram justos diante de Deus, Deus está te vendo nesse tempo. Talvez seja um tempo difícil não só na sociedade, mas talvez na tua família. Imagina se Zacarias, na sua ordem, no dia que chegou, para ele ir ao templo de Jerusalém, oferecer sacrifício, cumprir os seus deveres de sacerdote, ele desistisse por causa daquele tempo ruim, por causa daquela liderança terrível na Judeia, corrupta, e ele dissesse assim: hoje eu não vou, eu já estou avançada em idade, minha esposa Isabel já está avançada em idade, eu estou cansado de ir, e nada muda. Imagina se ele pensasse assim e desistisse. Ele não teria tido a visão do anjo e nem a resposta de Deus, que dizia que as orações dele tinham sido ouvidas. Talvez o tempo difícil que você enfrenta seja no meio da tua família, seja no meio ministerial, talvez na tua igreja. Talvez você, missionário, num campo missionário difícil, um campo missionário escasso. Talvez você não esteja vendo ainda os efeitos do teu trabalho. Mas o Senhor te diz, assim como ele viu 2 justos, Zacarias e Isabel, ele está vendo em você a tua santidade, a tua renúncia. Ele também está contemplando a tua dor, as tuas necessidades, e te diz hoje: não desista, não saia da vontade de Deus, não saia do caminho, lute um pouco mais, faça o que Deus designou você fazer. Cumpre a ordem que o Senhor te mandou. Pregue a palavra.
Louve a Deus, ainda que no meio das dores, ainda que no meio da escassez. Chegará o momento que o Senhor vai te dar vitória. E Ele te diz hoje, a tua oração está sendo ouvida. E o teu clamor tem chegado diante de Deus. Às vezes nós queremos desistir, porque nós não lembramos o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que todo aquele que decide viver piedosamente padecerá aflições, padecerá perseguições. E ainda em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, Paulo faz um convite a Timóteo, e Deus nos faz esse mesmo convite. Paulo disse a Timóteo assim: Timóteo, vem, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então o Senhor te diz hoje, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Mas acredite, Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus está ouvindo os teus clamores. Não desista. Uma vez mais, como Isabel e Zacarias, perseverem no templo, no campo missionário, na liderança, na família, e persevere em oração, porque a tua oração está sendo ouvida. Deus te abençoe.